Você já parou para pensar que tem muita gente que se cala quando o assunto é política, votos dentro da igreja? E quando fala, é justamente para pedir voto ou para, digamos que, usar a fé, a Bíblia, Cristo, para dizer que político A ou político B está certo ou está errado. Que deveria ser a casa de oração se torna um palco de pressão política. Sabe como é o nome disso? Voto de cabresto. E hoje nós vamos abrir os seus olhos espirituais e mostrar porque esse tipo de coisa fere a fé e a liberdade que Cristo ele nos deu. Quer saber? Fica comigo. Depois da vinheta, a gente vai abordar esse assunto. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto chato. Nós vamos falar sobre voto de cabresto dentro das igrejas. É muito mais comum do que se imagina e muito pouco, ou seja, pouquíssimo falado o quanto deveria ser falado. E quando é falado, é meio que falado passando um pano por cima. Mas eu quero, de fato, trazer a realidade e pegar essa realidade, olhar para a Bíblia, como a gente faz sempre, e entender o melhor caminho. Se você tem dúvida sobre esse assunto, se você vê, já viu em algum momento, em algum lugar, esse tipo de comportamento, já vai deixando o teu like abençoado, se inscreve no canal se você for novo por aqui, e fica comigo que a gente vai abordar esse assunto que é extremamente necessário. Nós não estamos em ano de política. Estou gravando esse vídeo, estamos em 2025. E nesse vídeo eu não tenho objetivo nenhum em dizer que político A está certo, político B está errado. Eu tenho o objetivo de dizer que direita ou esquerda, A, B, fulano, beltrano está certo ou está errado. Meu objetivo é olhar para a Bíblia e olhar para os comportamentos dos cristãos, dos que regem ali as igrejas, e o que eles estão fazendo de certo e errado perante esse assunto, que é um tanto quanto sensível, digamos assim, o nosso país que está meio que rachado no meio por conta da política. Para começar, vamos entender o que é voto de cabresto. Eu coloquei aqui uma expressão e uma curiosidade muito legal. Esse vídeo, ele é um vídeo de uma sugestão. A gente vai fazer alguns vídeos de sugestões que as pessoas nos dão. A gente abriu ali uma caixinha de pergunta e veio essa sugestão, na realidade, né? Que é fazer esse vídeo de voto de cabresto na igreja. Eu quero desenhar aqui pra gente o que é voto de cabresto. Primeiro, esse termo, ele vem da política mesmo, onde os cabos eleitorais, eles obrigavam os seus eleitores a votar nele. Geralmente eram donos de engenhos, donos de fazendas grandes, onde tinham muitos funcionários, e esses funcionários, eles eram obrigados a votar no político que aquele dono, que aquele patrão mandava ele votar. Aí beleza, mas o que isso tem a ver dentro da igreja? Voto de cabresto dentro da igreja, sim. Talvez você não aterrissou aqui ainda e não conseguiu assimilar, e às vezes é feito com tanta sutileza que acaba não percebendo. E também existem igrejas que não fazem isso. Então, realmente existem pessoas que realmente nunca vão ver esse tipo de coisa, ou nunca viu. Mas existe de fato. A gente quer pontuar essas situações para você ficar antenado. Esse tipo de coisa acontece quando os líderes e os grupos pressionam os fiéis a votar de determinada forma ou em determinada pessoa, transformando a influência espiritual em moeda de troca eleitoral. Em outras palavras, é usar a autoridade de pastor, de evangelista, de missionário, de apóstolo, de presbítero e fazer o povo votar dizendo, esse é o certo. Então, assim, se esse meu líder, ele é usado por Deus, ele está me dizendo que é para votar em X, então eu vou votar em X. Tem piores que usam essa influência não só pelo fato de dizer que é para votar, mas fazem ameaças gospel, né? Ameaças perante a Bíblia e tal. Isso é muito sério. Aí vamos lá, por que isso fere a liberdade
e a consciência cristã? Primeiro, a Bíblia nos ensina que nós temos livre arbítrio. Cada qual vai responder pelas suas escolhas. Romanos capítulo 14, versículo 12. Diz o seguinte: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso é a coisa mais lógica que existe. Então, eu preciso tomar conta da minha vida e fazer as minhas escolhas e responder perante as minhas escolhas. Eu não posso confiar em alguém para obter a minha escolha. Parece óbvio, parece óbvio. Lógico que a gente vai obter conselhos, lógico que a gente vai olhar para a Bíblia, olhar para Deus, mas esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, nós devemos fazer baseado em fatos, baseado em olhar para a Bíblia, sim, claro, mas não porque alguém está mandando. Não porque alguém desenhou um candidato X e diz, ó, tu vai votar nele porque ele veste verde e amarelo, ou porque ele veste vermelho, ou porque ele fala de Jesus, ou porque Jesus parecia com ele, ou porque Jesus fazia isso. Não. Você vai olhar com os seus olhos. Então esteja atento. Se uma igreja ela faz esse tipo de coisa, ela diz, ó, tendenciando você a votar em um candidato X, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Às vezes as pessoas têm até boas intenções, mas não se deve fazer isso. Por quê? Porque os próprios candidatos, eles usam o nome de Deus para poder angariar voto. A gente sabe que o cristianismo, a maior religião que a gente tem, né, são religiões cristãs dentro do Brasil. Então, tome muito cuidado. As comunidades, os cristãos, as pessoas que pregam Cristo, eles devem libertar, agir em libertação das consciências e não em aprisionamento de consciência. Isso aí é da Idade Média. Os cristãos da Idade Média faziam isso. Os cristãos da Igreja Católica, que tinha ali as indulgências e tudo mais, você conhece a história. Quando Martinho Lutero ele veio e fez a reforma protestante. As pessoas elas eram machucadas e aprisionadas e pagavam ali seu dinheiro e viviam na base da ameaça, e quem tem dinheiro chegava no céu e quem não tem não chegava. Então tinha-se uma manipulação de consciência. As igrejas hoje, as igrejas de Cristo, têm que pregar pela liberdade. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade liberta, não aprisiona. A Bíblia nos dá algumas orientações a pessoas que estão na frente da obra, que não devem manipular. Ou se você não precisa nem estar na frente de uma obra tão grande, de uma igreja grande, se você liderar alguém, você tem que tomar muito cuidado com a manipulação. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 3, a Bíblia diz mais ou menos assim: pastoreie o rebanho de Deus, não como dominadores sobre os que vos foram confiados. Então, você é pastor, mas você não é dominador. Você tem que entender que você está sobre o domínio do Senhor, e a ovelha que você está tomando conta tem um dono, e esse dono não é você. Tiago, capítulo 2, do 1 ao 4, em resumo, ele diz mais ou menos assim: ele alerta para não fazer acepção de pessoas, tratando todos com igualdade. Isso vale também para o meio político. A gente não deve fazer acepção de pessoas. E, gente, tomem muito cuidado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 fala mais ou menos assim: não usamos de engano, nem adulteramos a palavra de Deus. Nós não podemos pegar uma palavra e distorcer essa palavra para favorecer um político A ou favorecer um político B. Às vezes tem gente que pega, por exemplo, ficou muito famoso, a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa conversinha aí de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é a mais pura verdade, que Jesus, quando a verdade é Jesus mesmo. Quando a gente conhece Jesus, conhece a verdade, a gente se liberta. Mas aí, pegou essa frasezinha, deu uma distorcidazinha, para dizer assim, eu estou com a verdade, político tal. Eu estou com a verdade e quem está comigo está com a verdade. E essa conversinha levou muitos cristãos. Então tomem muito cuidado mesmo. Temos que entender, meus irmãos, que a igreja não é um curral eleitoral. Tem gente que olha assim para a igreja e diz assim, usa até uma expressão, né? Gado, é não sei o quê, é um monte de burro. Entendam, políticos, vocês, quando mexem com a igreja, mexem também com o dono da igreja. E naquele grande dia vocês hão de prestar conta. E você, meu amado irmão, não se deixe ser influenciado por político A, por político B.
Geralmente, nos dias de hoje, existe uma corrupção generalizada. Não se dá para confiar no A e não se dá para confiar no B. Então, muito cuidado. Não permita que ninguém controle sua fé, não permita que ninguém mexa nos seus interesses eleitorais. O nosso compromisso deve ser sempre com o reino de Deus. E pense, você pode até perder favores humanos, você pode até perder ali uma caixa d'água, um pão com mortadela, você pode perder uma carrada de brita, você pode perder até favores, mas não perca a sua salvação. Hoje, meus irmãos, acontece uma coisa muito difícil. Existem políticos que saem de dentro da igreja e a igreja se mobiliza para fazer campanha para esses políticos. Meus irmãos, eu entendo que tem que ter pastores, tem que ter, e no meu ponto de vista, tem que ter cristãos de verdade, compromissados com a palavra, que sejam de fato pessoas boas lá nos representando. Eu entendo e eu concordo. Mas existe algo que está demasiado dentro da igreja. Se um pastor da denominação tal vai apoiar político tal, existe uma mobilização demasiada para que esse político seja eleito. Vão-se para as igrejas, o político é levado, ele é apresentado, ele é glorificado ali e ele faz promessas e às vezes dentro do culto acontece, vira um comício cheio de propostas, cheio de promessas e quem é crente de verdade que vai para sentir a presença de Deus vai embora para casa. Mas tem gente que fica lá só pelo fato de estar sobre a ordem de um pastor, sobre a ordem de alguém. Então tome muito cuidado, gente. Eu já vi nesses tempos aí até jogral para político. O pessoal se mobilizar para fazer jogral, fazer apresentação, postar vídeo. Então, gente, muito cuidado. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.